Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será uma retrospectiva histórica. Em segundo lugar, vamos falar sobre a força do caráter. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a atitude de Daniel e de seus amigos. Dentro deste tema, então, vamos para o item número 1 da lição, uma retrospectiva histórica. Vamos, em primeiro lugar, falar então sobre a cronologia dos reis de Judá, dentro desta retrospectiva histórica. E começamos a falar então pelo 16º rei de Judá, o Reino do Sul, que se chamava Josias. Ele reinou de 639 a 609 a.C. O rei Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, sendo um rei temente a Deus, que promoveu então um verdadeiro avivamento no reino de Judá. Josias restaurou o templo, celebrou a Páscoa do Senhor, destruiu os ídolos, porém saiu a guerrear contra o faraó Neco do Egito, em Carquemes, no Alto Eufrates, ainda que tenha sido avisado pelo próprio faraó que o faraó Neco não estava ali para lutar contra Judá, e sim contra Carquemes. Esta provocação do rei Josias ao faraó custou-lhe a vida, quando foi então atingido pelos flecheiros de Neco, o faraó. Vamos fazer uma leitura no segundo livro de Crônicas, no seu capítulo 34, versículos 1 e 2, que fala sobre a introdução do reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Continuando então esta leitura, no capítulo 35 do segundo livro de Crônicas, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te operares ou te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás. Antes, se disfarçou para pelejar contra Faraó. E não dando ouvidos às palavras que Neco, o faraó, lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram então a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Portanto, aqui nós temos a narração da morte de Josias no vale de Megido, quando então desobedeceu, não atentou para a palavra de Deus,
através do faraó Neco. Como o 17º rei, continuando essa cronologia histórica, nós temos então Jeoacás. Jeoacás reinou de 609 a 609 a.C. Ou seja, reinou apenas 3 meses. Com a morte de Josias, o povo da terra aclamou Joacás, filho de Josias, rei de Judá. Porém, o faraó Neco do Egito, que dominava então o mundo daquela ocasião, o depôs, tendo Jeoacás reinado somente 3 meses. Na ocasião, Jeoacás tinha 23 anos de idade. O faraó impôs ao povo de Judá, então, um pesado pagamento de tributos e constituiu como rei Eliaquim, irmão de Joacás, a qual mudou seu nome para Jeoaquim. Vamos fazer esta leitura no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, do versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeoacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu então a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Mas ao irmão Jeoacás tomou Neco e o levou para o Egito. Como o 18º rei, nessa retrospectiva histórica, Jeoaquim então assume o reinado, a condição de rei de Judá. E ele reinou de 609 a 597 a.C. O rei Jeoaquim, irmão de Jeoacás, tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou por 11 anos, sendo um rei mau perante o Senhor. E por isso, o seu reino foi dominado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o levou para sua terra preso a cadeias de bronze. Foi nesta ocasião que Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia Daniel, Ananias, Azarias e Misael, bem como alguns utensílios da casa do Senhor, para pô-los no templo de seu Deus. Portanto, foi na ocasião do 18º rei, chamado Jeoaquim, rei de Judá, que Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram então para o exílio na Babilônia. Vamos fazer uma leitura na segunda carta de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 5 a 8. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto ao mais, atos de Jeoaquim e as abominações que cometeu, e aos mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá.
e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Como 19º rei, chega então Joaquim, e este reinou também alguns meses, dentro do ano de 597 a.C. O rei Joaquim, filho de Jeoaquim, tinha 18 anos, quando começou a reinar, e reinou apenas 3 meses e 10 dias, sendo então um rei mau perante o Senhor. E por isso o seu reino foi dominado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o levou preso para a sua terra e também levou os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e o pôs no templo do seu Deus, estabelecendo então Zedequias, irmão de Joaquim, como rei de Jerusalém. Vamos fazer a leitura do segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Joaquim 18 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E estabeleceu então a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e também sobre Jerusalém. Portanto, aqui está a deposição de Joaquim, assumindo então Zedequias, o 20º rei de Israel. E o reinado de Zedequias vai de 597 a 587 a.C. O rei Zedequias, irmão de Joaquim, ele tinha 21 anos, quando começou a reinar, e reinou por 11 anos, sendo um rei mau perante o Senhor. Rebelou-se contra Nabucodonosor, e por isso seu reino foi dominado e destruído pelo rei da Babilônia, que o matou, queimou o templo, derrubou os muros de Jerusalém, queimou os palácios, fez o povo de Judá escravos e levou para a Babilônia os tesouros da casa do Senhor. Portanto, o rei da Babilônia, na realidade, fez 3 incursões ao reino do sul, ao reino de Judá. E esta foi a última, no reinado de Zedequias. Vamos fazer uma leitura no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 11 a 21. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes de sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos,
nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, e o dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Portanto, o Senhor aqui dá uma sentença ao reino de Judá, levando então todo o povo para o exílio na Babilônia, e por lá ficaram 70 anos. Vamos tratar agora, dentro deste contexto histórico, quais foram as profecias de Jeremias e Isaías para este fato da invasão da Babilônia ao reino de Judá, ao reino do sul, e a esse domínio, em aproximadamente a última incursão em 587 a.C. E por isso nós vamos fazer uma leitura, primeiramente, no livro de Daniel, no seu capítulo 1. Daniel, no seu capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Judá, ao longo de sua historicidade, demonstrou uma instabilidade espiritual na relação com o Senhor, pois Judá realizava grande abominação quando adorava a outros deuses, cometendo então o pecado da idolatria, bem como em grande amplitude uma desobediência generalizada aos preceitos, estatutos e juízos de Deus. A sentença do Senhor foi homologada e o povo de Deus foi penalizado, especialmente com um exílio de 70 anos na Babilônia, predito então pelo profeta Jeremias. Vamos então aqui ler duas ocasiões em que o profeta Jeremias fala sobre este exílio, sobre essa sentença. Jeremias, capítulo 21, versículos 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passu, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: Assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas
eu as ajuntarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade. Tanto os homens como os animais de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos dessa cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos, e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-lo-ás a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como um despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-eis segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Portanto, aqui nós temos a predição da destruição de Jerusalém pelo rei da Babilônia. Mas Jeremias também volta a falar sobre o assunto no capítulo 25 do livro de Jeremias, do versículos 8 a 14, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, que não escutastes as minhas palavras. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Portanto, aqui Jeremias fala claramente sobre o exílio do reino de Judá, reino do sul, na Babilônia por 70 anos. E ainda mais, fala sobre também a destruição do próprio império da Babilônia,
que foi dominado pela Pérsia, através de Ciro. Mas não foi só Jeremias que falou sobre este exílio na Babilônia, sobre este castigo de 70 anos de exílio na terra dos caldeus. Isaías também predisse ao rei Ezequias que os jovens nobres de Judá, como nós lemos aí em Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 2, seriam levados cativos para a Babilônia, para se tornarem então eunucos no palácio do rei. Vamos fazer uma leitura em Isaías, no seu capítulo 39. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 39. Só voltar mais algumas páginas. Versículos 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Portanto, Isaías também prediz este exílio na Babilônia, mais especificamente a ida dos filhos de Israel, ou de Judá, para serem eunucos na Babilônia. Passando agora para o item 2 da lição, nós vamos falar sobre a força do caráter. Em primeiro lugar, o rei da Babilônia, quando levou Daniel, Ananias, Azarias e Misael, exigiu qualificações destes jovens de Judá para serem seus servidores. Vamos fazer uma leitura em Daniel, no seu capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos ver quais foram as qualificações exigidas pelo rei com relação a estes jovens que foram levados para a Babilônia. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir ao palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei da Babilônia sabia que para proporcionar o crescimento contínuo de seu império, ele precisaria de homens com algumas mínimas virtudes, quer sejam elas físicas, intelectuais ou morais. Entre elas, como mencionou, em primeiro lugar, sem nenhum defeito. Em segundo, com boa aparência. Em terceiro, sábios, ou seja, cheios de sabedoria e doutos na ciência, sendo ainda bastante competentes para a administração das atividades no palácio. E neste ponto aqui, devido a essas qualificações exigidas pelo rei quanto aos jovens de Judá para serem seus servidores, cabe-nos uma reflexão. Quais virtudes precisamos desenvolver para servir a Deus? É uma pergunta que fica para nós mesmos, como uma
reflexão, para entendermos que também no reino de Deus precisamos ter qualificações para assumirmos a condição de servo do Senhor. Mas o rei, além disso, além de exigir estas qualificações, ele fez uma tentativa da mudança de caráter de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Porque sabia ele que o caráter destes jovens estavam faceados, trabalhados, no sentido de conhecer a Deus, no sentido de ter fidelidade a Deus e de ter uma integridade moral ilibada. Então o rei precisou mudar o nome de cada um deles, numa tentativa de mudar o seu caráter. Porque na cultura judaica, o nome escolhido para uma criança reflete a dotação de seu caráter. E no caso de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, os seus nomes representavam uniformemente o nome de Deus, associando então as qualidades morais e espirituais do Senhor às vidas destes 4 jovens. Por exemplo, o nome judeu de Daniel tem o significado de dizer: Deus é o meu juiz. O nome judeu de Ananias tem como significado: Jeová é gracioso. O nome judeu de Azarias tem como significado: Deus é o meu ajudador. O nome judeu de Misael tem como significado: quem é igual a Deus? Portanto, nós vemos aqui o nome de Deus uniformemente associado a cada um deles, balizando então o caráter de cada um, fazendo com que cada um, pelos seus nomes, pensem, repensem, lembrem e relembrem o Deus Jeová Todo-Poderoso. Por outro lado, quando estes rapazes foram levados cativos para a Babilônia, os seus nomes foram trocados, modificados. Vamos fazer a leitura em Daniel, capítulo 1, versículos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Portanto, aqui houve uma mudança nesta tentativa também de mudar o caráter. O nome caldeu Beltesazar, que foi dado a Daniel, significa Bel te proteja, ou seja, o pseudo-deus Baal, ou seja, Baal te proteja. Associou o nome de Daniel a Baal, tirando o nome Jeová. A Ananias atribuiu o nome de Sadraque, que significa ordem de Acu, ou seja, a deusa lua. Ao nome de Azarias foi colocado o nome caldeu de Abednego, que significa servo de Nebo, um deus da Babilônia. E ao nome de Misael foi dado o nome caldeu de Mesaque, que significa quem é o que a cor é. Portanto, aqui há uma clara intenção de que os jovens de Judá, do reino de Judá,
ao terem seus nomes modificados, viessem a esquecer do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Apesar das mudanças de seus nomes, Daniel, Ananias, Azarias e Misael não se dobraram aos costumes, nem às tradições, nem aos prazeres da Babilônia. Ao contrário, mantiveram-se firmes, vivendo segundo a sua fé, segundo a vontade do Senhor, com fidelidade a Deus e integridade moral e espiritual. Portanto, apesar das mudanças de nomes, eles continuaram então sendo fiéis ao Deus Jeová, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Passando para o item número 3 da lição, nós vamos falar agora sobre a atitude de Daniel e de seus amigos. Daniel e seus companheiros não se contaminaram com as iguarias do rei. Vamos fazer uma leitura, Daniel, capítulo 1, versículos 5 e 6, e depois do 8 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Partindo agora para o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens, que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Daniel e seus companheiros sabiam de antemão que as comidas degustadas pelos babilônios eram primeiramente oferecidas em sacrifícios aos falsos deuses. Portanto, estavam contaminadas, espiritualmente falando. E assim propôs com humildade, com paciência e perseverança aos oficiais do rei uma dieta à base de legumes e água, acreditando que estariam em 10 dias com melhor aparência física que os demais, que comiam as carnes sacrificadas. E vejamos por que Daniel e seus amigos não comiam estas iguarias, estas comidas sacrificadas aos ídolos. Porque obedecia exatamente o preceito que está em Êxodo, capítulo 34, versículos 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 34, 10 a 17. Então disse: eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo farei maravilhas,
que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faça aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhe sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Portanto, aqui o Senhor fala claramente ao povo de Israel que não devem comer comidas sacrificadas a ídolos. E Daniel obedece sistematicamente, de forma fiel a este preceito. Não comendo das iguarias do rei, que eram sacrificadas aos ídolos. Daniel e seus companheiros rejeitaram, não se contaminaram. O chefe dos eunucos atendeu o pedido de Daniel. E realmente, ao cabo de 10 dias, como nós já lemos, estavam com uma irrepreensível formosura e aparência. Daniel e seus companheiros não abriram mão dos preceitos, estatutos e juízos de Deus. Contextualizando este episódio de Daniel e seus companheiros para o nosso tempo, não devemos amar as iguarias do mundo e nem deixarmos nos contaminar pelas coisas que há no mundo. Guardemos a nossa fé de forma inabalável, sem se desviar 1 milímetro sequer da vontade de Deus. Vamos fazer uma leitura na primeira carta de João, no seu capítulo 2. Primeira carta de João, no seu capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Daniel e seus companheiros se destacaram na sociedade da Babilônia. No livro de Daniel, capítulo 1, versículos 17 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor.
Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O Senhor, pela fidelidade e integridade moral e espiritual de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, dotou-os de sabedoria e inteligência, mas especialmente Deus deu a Daniel o entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel foi um destacado assistente do rei até o primeiro ano do reinado de Ciro, rei dos persas. Concluindo a nossa aula de hoje, esta primeira história, registrada no livro de Daniel, nos coloca para a reflexão de que, se nos mantivermos firmes na fé, com um ilibado caráter moral e espiritual, certamente, mesmo numa aparente derrota, Deus transforma esta circunstância em vitória. Daniel e seus amigos passaram por angústias e incertezas quando eram levados cativos para a Babilônia. Mas Deus, surpreendentemente, os coloca em posição de destaque e exaltação lá no cativeiro, por causa da fidelidade e integridade do caráter destes meninos de Deus. Chegamos ao final da nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.